Bocas malditas. 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 malditas. Bocas malditas. Com cachorro e tudo. Pronto e tudo. Nina, Oi. eu quero te convidar a me contar sobre os seus projetos atuais e sobre as coisas que têm te interessado, sobre o que você está pesquisando e está querendo pesquisar, enfim. Das suas paixões recentes no teatro. Ai, menino, acho que minhas paixões recentes são antigas já, porque... Pensando aqui... Não, porque olha só... esse trabalho agora... que fala sobre histórias de mulheres, histórias reais de mulheres e de um lugar da mulher, né? E que, a partir do livro do Galeano, Mulheres, com a dramaturgia do Chico Malman, é um teatro político, né? Porque está falando aí de questões de liberdade, de justiça, de silenciamentos, de ditadura, enfim. E lá, quando eu fiz, sei lá, as kamikazes, era um trabalho que era um trabalho a partir da obra de 4 poetas mulheres suicidas. Não tinha uma questão política, mas tinha lá a questão das mulheres. Aí eu fiz um projeto no Espaço Cênico que começou como ACT, que chamava Cartas, 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 que era essa coisa do remetente, da remetência, né, do endereçamento, como comunicação, como meio de comunicação, né? Então eu gostava, em uma época eu fui um pouco aficionada nisso, confesso, nessa literatura e nesse lugar confessional, dessa literatura confessional aí. Então eu fiz um projeto chamado Cartas, 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 que acabou virando um outro projeto chamado Cartas do Brasil, e que desse projeto saiu um espetáculo chamado Enfio, que era a partir das cartas do Enfio. A gente foi para 300 cartas e foi para uma carta que era conhecida, que era em cima das cartas da mãe. Depois disso eu fiz Murro em Ponta de Faca, que é um texto político. Depois eu fiz Leituras da Ditadura, só sobre texto político, né, da década de 70. Dalton Trevisan, porque está acima disso tudo. O ano passado, né, que fiz o Dalton Cabaré. Mas eu acho que eu tenho o Paranã, o Haikai, o Murro de Faca, o Curitiba Mostra 1 e 2, para falar assim dos últimos trabalhos, dos últimos, sei lá, 6 anos para cá. Eu acho que eu sempre tô coletivizando uma coisa que é minha, que poderia ser só minha, e que eu tô lá fazendo com todo mundo e tal. Esse é o primeiro momento que eu tô sozinha em cena, né? Hoje eu vi no guia do Estadão, né? Que sai lá só em cena, ou da Folha, né? Só em cena. Sim. Que é uma referência, os que estão sozinhos em cena, né? Sim. Eu demorei muito tempo, né? Pra estar sozinha em cena. E monólogo nunca foi o meu sonho de consumo. Nunca pensei que eu ia fazer um monólogo. E surpreendentemente, eu estou me sentindo muito à vontade de estar fazendo esse trabalho, que eu falo com a plateia, para essa plateia, né? Onde estou só eu ali, imóvel, né? Falando coisas que eu quero, porque o Galeano também é um cara que eu lia lá na minha adolescência. E essas questões, essas histórias dessas mulheres, trazer essas mulheres e dialogar com o que eu... Então, assim, eu acho, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu dialogo, o meu desejo ainda é meu desejo antigo, 70, de alguma forma, desse ideal desse ideal de mundo, né, de ser contra o que te oprime, e dialogando com a moçada hoje, porque eu também não me identifico mais com essas
com essa minha geração lá, aqui em Curitiba. Eu me identifico com a moçada, né? Os meus parceiros têm a idade do meu filho, mais novo, meu filho mais novo, né? Assim, então, os meus parceiros, o Gabriel, que está fazendo, né, que a gente fez os 3 últimos trabalhos, dos 3 últimos anos, né, Paranã, Curitiba Mostra 1, Curitiba Mostra 2, que é meu parceiro de produção, é um garoto, sim, né, podia ser meu filho. Eu tenho a idade da mãe de vocês, né? Então eu dialogo bem com essa moçada. Eu assim, ó, eu gosto ou dos mais velhos, da Ultravisan, o José, sabe lá? Esse povo, a Miradade, esse povo aí, que não tem que ficar provando mais nada pra ninguém. Que velho ou você envelhece mal, você envelhece bem. Eu gosto desses que envelheceram bem. Sim. Ou com a molecada, que tem coragem para algumas coisas que talvez no meio do caminho a gente perca aí, né? Mas não é nada disso que você perguntou. O que você perguntou, Chico? Nena, eu perguntei sobre os seus trabalhos, suas pesquisas, seus desejos. Você falou assim. Uma coisa que eu fiz agora que eu não tinha feito, por exemplo, eu fui dar oficina lá para o pessoal do MCT, o ano passado. Eu escrevi o projeto agora do Pra Não Morrer em lugares... E olha que eu conheço o Paraná, porque eu já viajei muito. Isso espetáculo. É muito lindo, fale isso. E fazendo em lugares em que eu nunca tinha ouvido falar, porque a opção que eu fiz, do recorte que eu fiz, de qual é o critério de levar para este município ou para aquele, eu trabalhei em cima das coisas, os conteúdos que a peça tem. Sim. Então eu estou indo para lugares de... Estou indo se for selecionado, mas o meu desejo é esse. É levar esse trabalho, porque ele é um trabalho importante, Chico, assim, independente da minha performance, independente de tudo, assim, ele é um trabalho importante para as pessoas. Então eu estou levando para as regiões mais violentas do estado, para as cidades com maior índice de feminicídio do estado, para as cidades onde tem comunidade quilombola e reserva indígena, para as menores cidades e para as cidades com menor IDH. Porque eu acho que a gente tem aí a gente que eu falo, a gente branco, filho de médico, tive acesso à escola, apesar de que meus pais foram muito pobres, minha mãe era muito pobre, meu pai, na época, foi também. A gente tem uma obrigação. Então, assim, eu sou artista, já descobri que não tem jeito, né? Um tempo não tem jeito. Então, assim, o que eu faço com o meu trabalho, com o meu ofício, que não seja só eu? Porque o que eu deixo, o que eu toco, o que eu contamino, o que fica da nossa passagem nesse mundo. E não é pensando em, não é pensando no teu legado, é no que é importante fazer pro outro, porque pro outro é para você, né? É pro planeta, pro mundo, pros que virão depois de nós, né? Como diz o Brecht. E eu acho que esse espetáculo é um espetáculo que eu levei 40 anos para chegar nele. Então, quando eu cheguei, eu acessei ele muito mais facilmente do que todos os outros trabalhos que eu já tinha feito. Talvez porque seja esse o momento de eu fazer esse trabalho, eu tive o desejo de fazer, porque estar no palco não é há muito tempo o único lugar onde eu quero estar. Já foi. Foi muito esse lugar e foi muito o lugar onde eu estive, mas não é mais o único lugar que eu quero estar. Ele não é estar no palco não é importante para meu equilíbrio emocional, para minha realização como pessoa, como cidadã no mundo. Mas esse trabalho é importante. Então eu me coloco... Ontem que eu tomei um café, né, com uma amiga, ela estava falando sobre isso, sobre você se colocar a serviço de... E acho que esse trabalho eu estou bastante a serviço de, sabe? E ele é um bom trabalho para estar a serviço de, porque
é importante. Então eu acho que eu estou assim, resumindo, o que eu quero fazer são trabalhos importantes, que sejam necessários, que modifiquem, que deem alguma visão de mundo para quem, e principalmente para quem não tem, principalmente para os que estão mais fodidos. Estamos todos fodidos, mas eu estou falando de miséria, de fome, né? de mortes, violência, ignorância, né? Nena, você é uma multiartista que transita entre as várias funções, e a atriz, e a diretora, e a gestora, e a produtora. Eu queria saber um pouco de você, o que é que muda sendo uma coisa ou sendo outra, ou se não muda nada, mas assim, me fala um pouco sobre como é pra você o entendimento de estar, ou ser, ou fazer as diferentes coisas. Então, eu acho que olha, a produção é um lugar que eu sei fazer, que eu estou nesse lugar com... não é dificultoso, sabe? Não é difícil eu fazer produção. Eu gosto de fazer produção, e é um lugar que eu... Porque quem vai fazer os trabalhos que eu faço só sou eu. Não tem ninguém que vai fazer o que eu... Não tem ninguém que vai fazer o Curitiba Mostra, o espaço cênico, o ACT, aquele lugar. Então, assim... a produção para mim é um lugar um pouco confortável nesse sentido, porque a produção não te deixa relaxar. Confortável, porque ela não te deixa relaxar. Certo, né? Ela é confortável porque ela não te deixa relaxar. Né? Mas é um pouco por isso. Pessoa ligada no 220. Né? A produção é confortável por quê? Porque ela não te deixa relaxar. Mas é isso, assim, a produção, nada tá pronto. Nada tá, assim, tudo tá em processo, né? E eu gosto da produção. Mas ultimamente eu tenho ficado um pouco mais um pouco achando que eu não tenho que fazer tudo, assim, porque eu fico inventando uns projetos, sabe? Eu invento uns projetos malucos, assim. Pega um dinheiro com uma lei para fazer um projeto, faz 4 trabalhos, estreando num espaço alternativo, como no Guairacá, por exemplo, ano passado, com 4 montagens grandes, né? E tudo bem, ok, é legal, é bacana, mas aí, né, eu tô querendo... Acho que talvez por isso também eu tenha feito esse Pra Não Morrer, e nesse ano o Curitiba Mostra trabalhava com monólogos, era, a princípio, em tese, para serem solos, e também para facilitar essa circulação, essa viagem, esse deslocamento. Eu, quando viajei, pela primeira vez, quando eu consegui viajar com as kamikazes, que eram 4 atrizes e 4 malas, eu entendi o que é você não ficar dependendo da estruturada toda, porque custa, né? Então, a produção, eu acho que eu estou num lugar talvez um pouco mais prática, talvez seja a palavra. Acho que eu estou um pouco mais prática mesmo, assim, de saber o que... Sempre fui, nunca fui muito... Ai, tadinho. Escorregou. A atuação, a atuação sempre me dá mais pânico, né? Me dá mais... Porque a atuação é de uma dedicação e de uma imersão, mas ao mesmo tempo, se você não estiver conectado com o mundo ao teu redor, com as pessoas, não adianta. Então, e nesse trabalho eu fiz um outro processo, eu fui ensaiar fora, eu fui ensaiar com a Babaia, que não falei da Babaia, inclusive, com a Babaia, que é uma pessoa de escuta, técnica, né, mas muito sensível e de escuta, e que eu
me dediquei a isso, mas eu comecei a ficar no começo, tipo, meu Deus, o texto, não vou decorar, não vai, né? Quando você começa a ficar, ator, a gente fala que ator é bicho burro mesmo, a gente fica burro, a gente dá umas bloqueadas em umas coisas, né? Então, a atuação, apesar de ser o que eu mais fiz na vida, nunca é o lugar mais confortável e nunca vai ser. E tomara que nunca seja também, porque senão, né, tá morto. E a direção, eu dirijo em último caso. Mas eu acho que eu dirijo bem, assim. Porque assim, todas as direções que eu fiz rolaram como produto, assim, né? Assim, o último foi o Dalton Cabaré ano passado. Que eu bebo dessa fonte do Ademar Guerra mesmo, assim. Mas a direção, porque a direção eu sempre acho que eu tenho que saber mais, sabe? Eu acho que eu sei pouco. E aí eu tenho tempo e tenho que lidar com os atores. E aí esse lidar com os atores, às vezes você não está lidando com o ator no trabalho, você está lidando com o ator com o problema pessoal dele. Com o negócio dele lá, com a limitação dele, que ele não... E eu tenho um problema daí como diretora. Eu não consigo trabalhar com ator ruim. A ruim que eu falo, ator que não tem vocação, que tem preguiça, ou que é bom, mas que se defende, que não abre a guarda. E eu não consigo daí fazer nada. Eu bloqueio, eu preciso de ator. Então para mim a direção talvez seja a coisa mais delicada para mim, porque eu não domino e porque eu preciso ter atores e pessoas no meu entorno que sejam parceiros mesmo dessa ideia e que não estejam lá por vaidade. E às vezes eu sinto um pouco isso. E às vezes eu me deparo com isso e a vaidade, para mim, no teatro, ela não cabe. Ela não entra. Não, eu não consigo. E eu acho que ela sempre se bate com... Em algum lugar, ela acaba aparecendo e ela se bate com alguma outra coisa que não é da essência do teatro. E aí a gente fica perdendo tempo com isso. E como diretor você tem que organizar esse negócio. E eu não estou a fim de organizar a cabeça de ninguém, que eu não organizo nem a minha direito, né? Então, eu acho que o diretor tem esse lugar um pouco assim, né? Não sei. É o que talvez... É um lugar de poder, né? De alguma forma. Tem um lugar de poder ali, que talvez eu esteja também reagindo a esse lugar de poder. Talvez porque eu sou autoritária, eu sou uma pessoa... Agora eu não sou mais tanto, mas já fui muito autoritária com os meus filhos, né? Eu tive que criar meus filhos sozinha, eu fui muito autoritária. Eu sou japonesa, né? Sou descendente japonês. A mulherada japonesa é autoritária. Por mais que fique ali, não sei o quê, são, né? Lidinha. Minha avó, minha batiã, minha avó japonesa, mandava em todo mundo. Ela saía lá de um lugar e ia lá no outro, porque a outra estava namorando não sei o que ela tinha que ver, porque não sei o que lá. Entendeu? Então, ela proibiu meu pai de namorar minha mãe, porque minha mãe era brasileira. E meu pai foi para a Argentina, mandaram ele para a Argentina para estudar lá, e estudar medicina lá, e ele levou ela escondido, porque a minha avó e não meu avô. Então, acho que tem essa coisa, né, da mulherada. Eu falo que a mulherada foi uma coisa péssima agora, que as feministas vão me matar. Mas assim, eu acho que as mulheres no poder têm que tomar cuidado. Porque as mulheres no poder são muito autoritárias. Vamos experimentar elas no poder, né? Primeiro. Uai, olha aí. As Margaret Thatcher, olha aí as mulheradas que estão, né? Não, eu acho que, né? Mas então, eu tive esse lugar de, sim, sabe, assim, de... Então... Talvez por isso a direção para mim seja talvez porque eu seja muito autoritária. Entendi. Neninha, quero agradecer mais uma vez por você ter topado conversar com a gente, comigo. O Bocas Malditas fica imensamente feliz. Não, esse trabalho que vocês estão fazendo é muito legal, viu, Chico? Porque... Por isso mesmo, né, que a gente tava falando, né? Pra saber
quem somos, de onde viemos. A gente não sabe, não tem registro. Agora, esses tempos atrás, colocaram no Facebook, de pegar o registro, não sei o que, o Enéas colocou. Eu falei, que bom, mas assim, eu lembro quando eu estava no Guaíra, que eu tive na direção artística do Guaíra uma época. Que você fez uma catalogação e não teve Sim, tudo chamei isso. uma pessoa para botar, fez lá uma pesquisa, botou, botou nome, a biografia das pessoas, o trabalho, a Ai, fotografia, gente, eu não acredito que isso se perdeu, né? Tiraram aquilo. Você vai no MIS, não tem nada. Você vai não sei aonde, não tem nada. É um eterno. Eu falei isso pra ele, ó, que bom, mas assim, é um eterno recomeçar, né? Sempre. E não é só Curitiba, né? Claro, Curitiba é bastante assentado isso. Mas tem uma coisa de formação, né? Tem uma coisa brasileira, Não, que tem um, totalmente. né? Eu lembro que a Cecília Boal estava mandando o acervo do Boal para fora porque aqui não tinha como. Aí depois o governo falou, não, peraí, calma, né? Mas assim, acho que a gente tem. Mas acho também, porque a gente é muito assim, a gente é muito do corpo, a gente é muito da ginga, é muito desse lugar, então a gente também não cuida muito com isso, né? A gente é de falar, de tocar, de pegar, de dançar. Tem também esse lugar, que também né? É. Que é esse lugar, né? Que é isso? Que é esse lugar, Que né? essa loucura A gente tem, não é né? alemão, né? Termina assim, dizendo que a Eba! gente não é alemão. Neninha. Obrigada, Chico. Obrigado, meu amor. Eba! E vida longa. Vida longa. Bocas malditas. Um beijo. Meu cachorro pronto, abandonado na rua. Abandonado, tá comigo há 7 anos. A Nena já faz uma campanha de adoção. Então, eu que não sou cachorreira, tô com ele aqui. Ai, caiu meu papelzinho. Né, pronto.